Eu não sei vocês, mas eu sou muito fã da série Friends. Oi gente, como vocês já viram aí pelo título do vídeo, hoje eu vou responder uma book tag que tem tudo a ver com a série Friends, da qual eu sou muito fã. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha e também ativa o sininho da notificação. Se você ainda não segue o Estante de Papel lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra você me acompanhar por lá também, porque lá a gente conversa, interage bastante, vocês conseguem ver o que eu tô lendo em tempo real. E lembrando que para comprar qualquer livro que eu citar aqui no vídeo, ou também qualquer outro produto pela Amazon, é só você usar o meu link e aí você ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? Bom, eu vi essa tag em um perfil lá do Instagram que eu vou deixar aqui no box de descrições para quem quiser ver e também vou deixar todas as perguntas dessa tag para quem quiser responder. Então vamos lá. A primeira pergunta é um trecho da música I'll Be There For You. Para que ninguém lhe dissesse que a vida seria assim. Um livro que te surpreendeu e eu escolhi esse aqui, Travessia, que é o terceiro e último livro da série da Casa das Sete Mulheres. Eu acabei de ler esse livro. Essa história se passa entre 1830 e 1850, mais ou menos, e a gente vai conhecer a história de amor do Giuseppe Garibaldi com a Anita Garibaldi. O Giuseppe era italiano, e ele veio para o Brasil para lutar na Revolução Farroupilha e conheceu a Anita no Brasil, e ela partiu com ele aí para o Uruguai e para a Itália. Os três lutaram juntos nesses três países. A Anita, para mim, foi um personagem incrível. O que mais me surpreendeu nessa história, eu acho que foi a Anita, porque a Anita, ela queria ser mãe, ela queria ser esposa do Garibaldi, mas ela também queria lutar ao lado do marido na guerra. E lembrando que esse livro ele é um romance histórico baseado em fatos reais, a Anita e o Garibaldi realmente existiram, os lugares por onde eles passaram, as batalhas às quais eles lutaram, tudo isso existiu de verdade. Então a autora conseguiu nos contar um pouco da história do Brasil, da Itália e do Uruguai de uma forma romanceada, criando aí um romance de formação sensacional que eu amei, eu sou apaixonada por essa trilogia. Eu acho que meu livro favorito da trilogia continua sendo o primeiro, mas esse aqui ganhou muito meu coração porque a gente tem várias cenas de batalhas, guerras, as batalhas nos navios, então é tudo muito num fôlego só. Eu achei sensacional conhecer mais esses dois personagens que marcaram também a história do Brasil, assim como o detalhe do Uruguai, então me surpreendeu muito, eu amei essa história, acho que foi um final perfeito assim para essa trilogia. A segunda pergunta é Chandler, um livro que fez você rolar de rir. E eu escolhi esse aqui, Os Delírios de Consumo, de Becky Bloom. Eu acho que todos os livros da Sophie Kinsella têm esse poder de fazer a gente rir, né? De distrair a nossa mente. Esse aqui não foi diferente. A Becky, ela é uma jornalista e ela é super consumista. E ela acaba indo parar em uma revista sobre economia. Ela cai lá de paraquedas e precisa escrever sobre economia. Mas ela não sabe nada sobre economizar, muito pelo contrário, ela sabe apenas como gastar todo o dinheiro dela, principalmente com roupas. E aí ela vai se envolver em várias enrascadas e vai encontrar aí também o amor da vida dela. Então eu acho esse tipo de história muito gostoso pra gente ler, pra gente rir mesmo, pra gente se distrair. Sophie Kinsella é mestre nessa arte aí de fazer a gente se divertir. Número 3. Mônica, um livro que você quer manter sempre limpo. Eu escolhi esse aqui, O Morro dos Ventos Vivantes. Ele tá todo detonadinho. Ele é uma edição bem antiga mesmo, tá todo manchado. Mas eu tenho muito cuidado com esse livro. Dou até às vezes de ler e de estragar a costura dele por ele ser mais antigo. Ele já tomou até chuva e eu consegui recuperar. Mas então eu tenho muito cuidado com esse livro, ele tá sempre guardadinho, ele não sai da minha estante. Sempre que eu posso, eu pego ele pra ver se tá tudo certo, passo um paninho seco, porque é meu livro favorito, é a minha edição favorita aqui da estante, então eu tenho todo cuidado com ele. Já falei muito sobre esse livro aqui, então eu não vou me estender muito nele, mas a gente vai acompanhar aí a vida dos moradores do Morro dos Ventos Vivantes. A gente vai acompanhar uma história de amor e ódio entre dois personagens aqui, mas tem um vídeo lá no IGTV do Estante de Papel onde eu falo sobre essa história, falo um pouco sobre a sinopse, minha experiência e por que esse é meu livro favorito da vida. Então, de novo, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá me seguir e acompanhar aqui, porque eu tenho todo esse amor por esse livro. Joey, um livro que você quer que vire filme. Eu escolhi esse livro aqui, A Sombra de Outubro, inclusive o autor dele é roteirista da série The Killing da Netflix.
Nesse livro, que é um thriller policial, a gente tem um serial killer que tá matando e mutilando as suas vítimas e ele deixa sempre um boneco de castanhas lá nas cenas dos crimes. Só que quando a polícia vai investigar, descobre que nesses bonecos tem o DNA digital de uma jovem que foi considerada morta há mais de um ano e o suspeito de matar essa jovem se entregou para a polícia e confessou o crime. Então, os policiais vão ter que descobrir quem é esse serial killer e por que ele tem aí a digital dessa menina. Esse livro é incrível, os capítulos são super curtinhos, é uma história sensacional, tem um plot twist fantástico no final. Eu gravei um diário de leitura pro GTV lá do Instagram também, porque eu li esse livro muito rápido, acho que eu li ele em 3 dias. Tem várias marcações aqui, porque ele tem vários plot twists ao longo da história. A gente tem a construção dos personagens feitas de uma forma muito importante pro enredo da história. A gente tem 2 detetives que têm problemas pessoais, que eles tentam deixar de fora da história, do crime, mas que acabam se misturando aí com o que eles precisam resolver. É um livro fantástico, acho que seria um filme também de tirar o fôlego se fosse bem produzido, mas tenho muita vontade de ver essa história aí na TV de alguma maneira. Pergunta de número 5, Phoebe, um livro com resenhas ruins, mas que você gostou. Eu escolhi esse livro aqui, Tempestade de Guerra, que eu acho que existe aí um amor e ódio em torno desse livro. Pra mim ele é a conclusão da série Rainha Vermelha, eu nunca li aquele último volume com alguns contos, então pra mim a história se encerrou aqui. E eu gostei desse livro, eu sei que muita gente odeia esse final. Eu não sou muito fã de finais abertos, confesso, mas acho que aqui coube a história. A gente tem o desfecho da Mary de uma forma que acho que não poderia ter sido diferente nesse ponto da história. O relacionamento dela com os irmãos, da maneira como acabou, também acho que teria que ser assim, não vejo de uma outra maneira. Então eu gostei dessa história. Lógico, pra mim o terceiro livro da série é o melhor, não tem comparação. Mas ainda assim eu gostei desse desfecho, gostei de me despedir dos personagens com esse livro. Eu sei que muita gente odeia, mas eu ainda gosto bastante. Indico para as pessoas que leiam, que não desistam da história. O que eu acho que aconteceu com esse livro é que, assim, como o terceiro livro foi muito bom, esse aqui não conseguiu chegar perto do que o terceiro livro trouxe para os fãs da série. Então eu acho que talvez se o terceiro não tivesse sido tão bom, talvez esse aqui não tivesse sido tão ruim. Mas eu gosto de ler, gostei da leitura, gostei da experiência e gostei do final que os personagens tiveram aqui. Pergunta de número 6, Ross, um livro que você não consegue decidir se ama ou odeia. Eu escolhi esse livro aqui, A Cova da Minha Irmã, ele é um thriller policial, acho que eu nunca falei dele nem aqui, nem lá no Instagram. A gente vai conhecer a Tracy, a Sarah, irmã da Tracy, desaparece e um homem é preso aí culpado pelo crime. Só que 20 anos depois, os restos mortais da Sarah são encontrados em um lugar onde a Tracy e toda a polícia já haviam procurado. Só que o suspeito continua preso, então a Tracy sabe que não foi ele que colocou esses restos mortais lá. A Tracy vira detetive para descobrir o que aconteceu com a irmã dela, então ela fica obcecada por essa história. Ela termina o casamento dela porque ela precisa descobrir o que aconteceu com a irmã dela a qualquer custo. E quando os restos mortais são encontrados, ela volta para a cidadezinha dela para desenterrar essa história e acaba causando aí uma comoção geral, porque é uma cidade super pacata, onde não tem crimes, onde nada acontece, e de repente ela volta para desenterrar essa história. O enredo da história é muito bom. Eu gostei bastante. Eu acho que o que eu não gostei aqui foi a construção dos personagens. Eu achei eles meio rasos para uma história tão boa. Eu queria talvez ver um pouco mais de emoção neles, ou algumas coisas mais obscuras nesses personagens. E o final da história pra mim foi muito claro. Antes mesmo da história terminar, eu já sabia o que tinha acontecido. Eu até tenho uma marcação só aqui, que foi quando eu comecei a desconfiar e realmente foi o que eu pensei. E aí acabou a história meio que no óbvio pra mim. Então acho que foi por isso que eu não gostei tanto dessa história. Ela não é de todo ruim, mas também não é um super thriller que eu super recomendo. Tanto que eu nunca falei dele e tô falando agora porque realmente acho que eu tenho um pouco de dúvida se eu gosto ou não dessa história. Rachel, um personagem que evolui ao longo do livro. Para essa pergunta, eu escolhi a Helena, da Amiga Genial. E na verdade eu acho que não é só que ela evolui ao longo do livro, mas sim ao longo da série, que a gente vai acompanhar a vida da Helena e da Lila. Elas são duas amigas, elas moram em Nápoles, a história começa logo após a Segunda Guerra Mundial e a gente vai acompanhar a vida dessas duas personagens ao longo de muitos anos, porque na verdade é uma série onde no primeiro livro a gente acompanha a infância delas, depois a gente vai acompanhar a adolescência, a vida adulta e também a velhice. Então em cada livro a gente vai passar por uma fase da vida delas.
E a gente vê aqui não só a evolução delas como personagens, como pessoas, mas também a evolução da Itália, a evolução do mundo, o que estava acontecendo na política, na economia, e tudo isso através dos olhos dessas duas personagens. Como essas coisas acabavam aparecendo na vida delas, transparecia na vida delas. Então a gente tem aqui as brincadeiras de crianças, depois a gente tem os conflitos da adolescência, os problemas da vida adulta. Quando elas chegam na velhice, a gente tem também quando elas começam a perceber alguns erros do passado delas e também as coisas que elas passam a valorizar mais. Eu escolhi a Helena porque ela é a personagem principal aqui dessa história. Ela tá contando essa história, na verdade, ela tá relembrando a vida dela com a Lila, pra contar pra Lila, então eu acho isso muito legal também. Eu acho que ela evoluiu muito aí, porque na verdade a gente acompanha a infância dela até a velhice, então a gente acompanha todos os processos aí de uma pessoa ao longo da vida. Eu acho essa história genial, eu amo Helena Ferrante, amo tudo que essa autora escreve. Quero ler mais coisas, mas eu acho que em questão de evolução de personagem, a Helena é uma parte muito importante aí. E eu não poderia deixar de responder essa pergunta usando a Helena como exemplo. Pergunta de número 8, Central Perk, um livro que você lê quando está entediado. Eu escolhi esse aqui, Coraline, mas acho que na verdade valeria qualquer livro aí infanto-juvenil. Coraline é sensacional, eu li recentemente, eu adorei essa história. Fora que esse livro é maravilhoso, né? Ele é lindo, cheio de ilustrações. Mas acho assim, por ser uma história infantil, ele é muito gostoso de ler, muito fácil de ler. A gente entra mesmo nessa história, a gente conhece os personagens, ele é tudo muito, muito simples, muito doce de se ler. Lógico, essa história que tem um lado um pouco mais sombrio, é uma história um pouco mais sombria, mas ainda assim com aquela pitada de doçura, de infância mesmo. Então acho que para tirar a gente de uma ressaca literária, ele é ótimo. Eu li também em 24 horas, ele é bem fininho. E todo livro que é narrado por criança, que tem criança, a gente sabe que vai ser uma delícia de ler. Pergunta de número 9. Gunter, um livro que você sempre vê, mas nunca compra. E é justamente o livro de Friends, aquele livro lindo, ilustrado, que é quase um almanaque. Eu tô de olho nele já há meses, desde que ele foi lançado, mas ainda não comprei. Ele ainda tá bem caro. Eu acho que ele até vale o preço, porque ele tem várias ilustrações, várias informações sobre a série ao longo dos anos. Ele é um livro bem grosso e tudo mais, mas ainda tá caro, então eu ainda tô dando uma segurada aí, mas pretendo comprar logo pra colocar na minha coleção de itens de Friends. How you doing? Um personagem que você ama. E eu escolhi o August de Extraordinário. O August, ele nasceu com uma síndrome que causa uma severa deformidade facial, então ele passou por vários tratamentos e cirurgias ao longo da pequena vida dele. Ele tem só 10 anos e ele nunca foi para uma escola. Mas isso vai mudar porque os pais dele resolvem que é hora sim dele ir para a escola. Ele é matriculado aí em um colégio. E quando ele chega nessa escola, ele tem a missão de convencer os amigos, os coleguinhas dele, de que apesar da aparência incomum, ele é um menino normal como qualquer outro menino. E, gente, essa história é tão linda, tão emocionante. O August, ele nos traz, assim, esperança, amor, a importância da amizade. Eu acho essa história muito bonita. Eu me emocionei muito com esse livro, me emocionei muito com o filme. Porque o August, ele só quer espalhar compaixão, sabe? Gentileza, é isso que ele quer fazer. Ele quer mostrar pra todo mundo que as pessoas precisam ser gentis umas com as outras, independente se você é igual a todo mundo, se você é diferente. E acho que ele faz isso com maestria. É uma história muito bonita. Eu amo esse personagem, amo as mensagens que ele traz. Então ele tem um espacinho guardado no meu coração. E a última pergunta, We Were on a Break, um livro que você parou de ler. Eu escolhi Um Teto para Dois, que é um romance que eu sei que todo mundo amou, que todo mundo fala muito sobre ele. Inclusive eu tô lendo agora o novo livro da autora, mas eu não sei o motivo. Um Teto para Dois não funcionou pra mim, eu parei de ler o livro mais ou menos na metade. Acho que eu não tava na vibe mesmo daquela história, de uma história de romance fofinho quando eu li, então ele não funcionou pra mim. Não é que era um livro ruim, ele só não funcionou pra mim naquele momento, mas quem sabe aí eu volte a ler um dia, afinal de contas eu tenho ele no Kindle, então quem sabe depois de ler o novo livro da autora, que eu tô gostando bastante, eu volto a dar uma chance pra essa história. Bom, gente, essas foram as minhas respostas para a book tag de Friends. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o perfil aqui do Instagram onde eu vi essa tag para vocês conhecerem. Vou deixar também as perguntas para quem quiser responder. Lembrando que você pode comprar qualquer livro que eu citei aqui no vídeo ou qualquer outro produto na Amazon usando o meu link e aí você ajuda o canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, me diverti muito respondendo essa book tag e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!